infelizmente a gente não consegue fazer esse serviço para ele. Então, a reunião diagnóstica é para isso, é para entender a realidade do cliente, perdão, need, é para entender a realidade do need, e, enfim, atestar a viabilidade e ver se a gente vai conseguir dar andamento e passar para uma reunião de proposta e tudo mais. E a ADM, enfim, sempre está nesse processo também, por quê? Vou pegar o exemplo de DN, tá, gente? O nosso serviço aqui na Argos é personalizado. Então, vamos supor, você veio interessado num serviço de DN, você tem a documentação praticamente pronta, você tem muita coisa, você já está encaminhado, a sua, tipo assim, o seu caso é praticamente certo de que vai ter um resultado positivo e tal. Normalmente, esses casos têm até um valor menor do que casos mais complexos. Isso vale também para Comex. Então, tipo assim, como o nosso serviço é personalizado, a DMFIM está lá para quê? Para que eles consigam ver e também conversar com projetos e tal, a relação, assim, de qual o grau de dificuldade para fazer esse projeto, para que eles também consigam fazer uma precificação justa. E negociação, como vocês podem imaginar, está ali para, de fato, manter, estreitar essa relação lead-consultor. Análise de viabilidade, como foi falado, projetos atestam essa viabilidade, precificação é algo que fica a cargo do administrativo financeiro, e a gente tem o agendamento da reunião de proposta. A reunião de proposta, ela só é feita a partir do momento em que a gente tem a precificação por parte de ADM-FIM e o aval de projetos, que é um caso de fato viável. Então, a gente busca não enrolar também, é muito importante isso, porque se a gente, por exemplo, a gente fez hoje, quarta-feira, dia 16, uma reunião diagnóstica com o lead. A gente tende a marcar em um prazo, assim, de, no máximo, assim, uma semana, a reunião de proposta. Porque se a gente fica tardando muito isso, o risco do lead parar de ter contato com a gente, ou correr atrás de outra empresa, ou se desinteressar pelo nosso serviço é muito grande. Então, a gente busca sempre fazer esse prazo máximo de uma semana para testar a viabilidade, para fazer precificação, para marcar uma reunião de proposta, e no máximo uma semana para que a gente tente o máximo possível não perder esse lead. A gente é uma empresa júnior, então a gente é uma empresa séria, mas apesar de sermos uma empresa séria, a gente não tem uma estrutura de uma grande empresa. Então, a gente faz o máximo que a gente pode para que a gente tente não passar de prazos que atrapalhem o nosso negócio, né? Então, basicamente, a gente tenta sempre se equilibrar, trabalhar com o que a gente tem, buscar com o máximo de responsabilidade, fazer tudo no tempo certo e na hora certa. Então, a gente, né, uma semana não é o prazo ideal, na melhor das hipóteses, seria tipo 2 dias, 3 dias, mas não é a realidade da empresa. Mas aí é que tá, a gente também não pode usar disso como uma desculpa para que a gente fique botando isso para trás, assim, mais para frente, tipo, começar a tardar esse tipo de coisa. Então é muito importante da gente de negociação, da gente de projetos, da gente de ADM, enfim, buscar sempre fazer isso da maneira mais, assim, linear e de boa comunicação possível. Então, só dando esse ressalve, porque negociação, por exemplo, vocês têm que estar lá em contato constante com o lead. Então, é muito importante, pessoal de negociação, que vocês estejam lá conversando, mantendo contato, não deixe esse lead se perder, porque é muito importante que a gente crie uma certa fidelidade com o cliente. Pode passar, Laura, por favor. Quanto ao aceite da proposta, a gente faz a reunião de proposta, né? Depois disso tudo, né? A gente agenda a reunião de proposta e se o lead aceitar a proposta, ele de fato ter o interesse de se tornar um cliente, a gente vai para a parte da formalização. Isso fica a cargo de ADM Fim. Eles elaboram um contrato, eles que têm essa responsabilidade, que inclusive, coitados, eu como membro de negociação, eu não teria cabeça para isso, mas total admiração. Mas, assim, a gente tem a formalização por parte de ADM Fim, que é a elaboração do contrato, nada além disso, nada de extraordinário. E a assinatura. A partir do momento em que o NID faz essa assinatura, a gente começa o nosso projeto. E aí, projetos, dentro do núcleo deles, eles trabalham da melhor maneira possível, eles são muito capacitados, a Laura e a Luísa são ótimas. E, basicamente, agora vocês vão ter a oportunidade de fazer os projetos de vocês, gente. Então, é muito interessante, é muito bacana ver essa máquina rodar. E é aquela coisa, às vezes, por exemplo, vocês de outros núcleos, né, negociação, a DMFIM, vocês têm a oportunidade também de fazer parte de alguns projetos.
né? Se a Laura, por exemplo, chegar em mim ou na Milena e falar assim, vocês têm algum membro de negociação que tem interesse de participar do projeto X? Tipo assim, é muito legal, porque normalmente isso é feito quando o projeto está muito sugado, né? Está com muita demanda. E aí, nisso, a gente tem a oportunidade de dar para vocês a oportunidade, assim mesmo, de se desenvolverem de outras áreas, né? De outros modos, e eu acho isso muito bacana. Aí paga a primeira parcela do projeto e aí começa, de fato, o projeto. Tem mais coisa nesse tópico ou já vai mudar? Padrão de comportamento para todos os consultores. Projetos e ADM, enfim, vocês querem falar alguma coisa, aprofundar ou falar algo que eu não disse? Não? Por mim, não. ADM, enfim, tem alguma queixa? Não, tudo certinho. Zero queixas. Perfeito. Tá. Milena, quer falar do padrão de comportamento para todos os consultores? Ai, com certeza. Você ia falar, Luísa? Não? Ah, tá. Gente, vocês sabem como é que funciona as reuniões em tese, assim? Tem que ter 2 pessoas de projetos, 2 pessoas de negociação e uma pessoa de ADM Fim. Como agora nós temos novos membros que estão cheios de animação para participar de reunião, eu acho que a gente vai conseguir ter essa quantidade de pessoas, mas quando a gente estava nesse processo de transição de muitas pessoas em aviso prévio e, enfim, meio de processo seletivo, a gente chegou a fazer reuniões com, por exemplo, uma pessoa só de negociação, e deu certo. Eu não sei se as meninas vão falar sobre isso depois, mas em negociação, a gente se divide para quem vai falar e quem vai anotar. Se a gente for dividir, as 2 pessoas de negociação vão falar, no momento que eu estiver falando, por exemplo, o Arthur vai anotar, e no momento que ele estiver falando, eu vou anotar num docs conjunto. Eu só tô falando isso porque provavelmente isso vai ser depois e vai ser repetitivo. Mas, enfim, Ai, gente, desculpa, eu tenho um irmão de 11 anos. Reunião diagnóstica. Então, antes da reunião, a gente faz essa pré-diagnóstico que a gente chama, né? Inclusive, o João Pedro, ele fez um docs com um padrão desse pré-diagnóstico. Eu não sei se quando vocês entraram, membros de negociação, já estava lá disponível para vocês, mas eu posso pedir para ele encaminhar de novo. Não, se bem que ele apresentou, né? Então, enfim, tá lá certinho o que a gente tem que perguntar. E aí, negociação tem que saber, projetos tem que saber, ADM, enfim, tem que saber o quê? Como funcionam os nossos serviços. Então, todos os consultores presentes devem ser capazes de apresentar os serviços da Argos de forma clara e segura. Vocês vão ver, provavelmente a gente vai apresentar como são os slides, para quem não participou de reunião ainda, mas os de Comex tem os 4 serviços, ou 5, de Comex. Tem que saber diferenciar, tem que saber... A Laura pensando, porque pesquisa de compradores e fornecedores eu conto como um só. Mas, enfim. Então, todo mundo tem que saber, independente do núcleo, porque pode ser que o lead pergunte para uma pessoa específica, ou então alguém se enrole para falar e a outra pessoa tem que entrar para poder complementar, então isso é muito importante. E aí tem a cartilha de serviços ali. Você quer entrar, Laura? Ou a gente vai falar sobre isso depois? Eu acho que a gente pode passar isso, depois a gente apresenta individualmente, tá? Tranquilo. Até porque a gente vai apresentar os slides, tem bastante disso lá, então. Tá. Então, ali embaixo tem estudo prévio do lead, que é basicamente a gente procurar fazer esse pré-diagnóstico. Se por exemplo, DN, a gente pergunta quais são os documentos que esse lead já tem, qual é a proximidade com a pessoa que vai passar a dupla nacionalidade. Ou então, se é empresa, a gente pergunta se essa pessoa já tem experiência com o mercado internacional, sobre o que é a empresa, o que ele pensa em fazer, se a pessoa já veio com esse interesse, se é a prospecção ativa, a gente tem que... É um pouquinho diferente, né? A gente tem que perguntar se tem interesse, tem que explicar que a gente fez essa prospecção. O pessoal de negociação já sabe, né? A gente tem que explicar que a gente fez uma
qualificação de empresas e que essa empresa se adequa aos nossos padrões para exportação, para dar o próximo passo, para exportar para o mercado externo. E é basicamente isso, fazer o estudo prévio do lead, entender com quem a gente está lidando, né? Acessar a reunião com o e-mail da Argos, acho que isso é bem óbvio. E o fundo que vocês estão usando já entrar automático. Pontualidade, 5 a 10 minutos de antecedência. Na verdade, a gente está colocando um pouquinho mais de tempo. Tipo, umas, sei lá, se é 5 horas, entrar umas 4h40, 4h45, dependendo da dificuldade não, né? Da quantidade de informações que for para atualizar todo mundo da reunião. É o pessoal de negociação, os consultores de negociação que entram expondo as informações. Então, é muito importante essa antecedência. E também sim, usem o fundo e entrem antes. E essa postura de seriedade. Tem muito lead que não leva a gente a sério, sempre falo isso. Então, apresentar formalidade, apresentar uma roupa, por mais que a gente esteja daqui para cima, essa postura é muito importante. Então, você não vai fazer, sei lá, o fundo é importante para não mostrar nada atrás, para passar a seriedade da empresa, para não aparecer, sei lá, minha cama aqui atrás, sabe? Eles não sabem o que a gente está fazendo dentro do nosso quarto ou do escritório da nossa casa. Então, é sempre legal ter essa pontualidade, colocar o fundo da Argos e formalidade também. Sim, postura profissional, então, câmera ligada, independente se é a primeira reunião de vocês, vocês vão só acompanhar a reunião, não vão falar nada. A câmera tem que estar ligada, porque isso passa seriedade. A pessoa não conhece a gente, ela vai entrar, tem 5 pessoas na reunião, uma tá de câmera fechada, como é que a gente vai explicar isso, sabe? Então, fundo institucional, linguagem corporal também é muito importante, passar seriedade, foco, fazer a capacitação de comunicação assertiva que a gente vai passar para o pessoal de negociação essa semana, não mexer no celular, ou se você, por algum motivo, está mexendo no celular, explicar para o lead que a finalidade de estar utilizando o celular ou digitando alguma coisa é para anotar as informações. É sempre legal deixar isso bem explícito para eles não acharem que a gente está, sei lá, não está prestando atenção. Então, postura adequada, evitar transmitir sinais de cansaço, desatenção ou desinteresse, roupas minimamente formais, evitar biquíni. Claramente não fui eu que escrevi isso aí, né? Mas porque é muito óbvio no caso, mas, enfim, é sempre bom deixar bem claro. Então, durante a reunião, assim que o lead entrar, todos os consultores devem se apresentar de forma breve, mencionando nome, núcleo de atuação. Então, eu vou chegar e vou falar boa tarde, senhora, senhor tal, ou então nome da empresa, se a gente, às vezes é o caso, a gente não saber o nome do lead, o que é difícil, na verdade. Eu sou a diretora de negociação, sou a Milena. Quem está aqui presente é a Joana, diretora de ADMFIM, a Luísa, coordenadora de projetos, que vão ajudar a esclarecer possíveis dúvidas, enfim. Essa apresentação inicial, atendimento humanizado. Às vezes a gente lida com leads que são impacientes e ríspidos, mas a gente sempre vai manter a nossa postura. Também educação, paciência, foco. E a nossa missão, né? O nosso objetivo com a reunião de viabilidade é ser uma reunião igual a gente passa para os leads, rápida, gratuita, eficiente e objetiva. Então, o lead nos procura para facilitar sua vida e resolver suas dores. Então, isso envolve o atendimento humanizado, etiqueta virtual, né? Manter o microfone desligado quando não estiver falando para evitar barulhos. E quando quiser falar, né, também utilizar essa função aqui. Pode passar. Eu falo até onde após a reunião? Enfim, após a reunião. A gente tem esse costume, não só nas reuniões de viabilidade de proposta, como acho que todas que a gente faz, assim, que são com outras pessoas que não são da Argos. Após a reunião, a gente não sai,
Então, assim, a gente dá tchau pro lead, às vezes o lead demora a sair, fica uma situação meio constrangedora, tipo, você não vai sair, mas a gente tá esperando você sair. Teve uma vez que eu fiquei tão constrangida que eu saí e voltei, porque eu fiquei, gente, não tem como. Tipo, mas a ideia é a gente não sair da reunião pra gente discutir o que a gente achou do lead, tipo, se foi uma bosta ou se vai ser legal, vai ser interessante, vai ser viável. Então é legal ter essa discussão para levantar possíveis dúvidas e organizar os próximos passos. Eu falo? Ou o Arthur vai falar? Deixa eu falar um pouco, então. Tá. Gente, reunião de proposta. Como foi falado, né, depois que passa por todo aquele processo de precificação, de aval de viabilidade, a gente faz uma marcação, né, com o nosso NID da nossa reunião de proposta. Como funciona a nossa reunião de proposta? A preferência é que ela seja feita com as mesmas pessoas que estiveram na reunião diagnóstica. Lógico que a gente está se adequando à realidade do cliente, como foi falado, do NID. Então, o que acontece? Às vezes fez uma reunião, eu de negociação, junto com a Milena, aí fez a Laura, a Luísa e a Maria de ADM-FIM. Aí, o que acontece? Vamos supor que eu não posso participar da reunião de proposta, mas eu estive na reunião diagnóstica. Tá tudo bem, entende? Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas o ideal é que vocês façam o possível para estar. Se não puder, a gente vai substituir por um outro membro de negociação. Aí, vamos supor, vou botar o Pietro, nosso membro de negociação, no meu lugar para ele estar presente. Mas por que a gente faz tanta questão e, assim, a gente gosta de ressaltar que é importante a composição da equipe ser a mesma? Porque isso passa seriedade, porque isso passa compromisso, porque isso passa, como eu posso dizer, uma sensação, assim, de que o NID, de fato, conhece a gente. Isso é muito importante. A gente tenta fazer esse laço com o cliente, para que ele, de fato, ele consiga se sentir de alguma forma, exatamente isso que a Milena falou, um contato de fato humanizado, né? A gente busca, porque a gente não está vendendo um produto, a gente não está vendendo um serviço, a gente costuma falar que a gente está vendendo um sonho, a gente está solucionando uma dor do cliente, a gente está solucionando uma necessidade. Então, a gente tem que ter todo esse aparato para tentar manter um ambiente humanizado o máximo que a gente puder. Então, se não puder, tudo bem, mas vamos tentar fazer o possível para que a gente esteja, de fato, de pé com essas questões. Se o NID, igual eu, por exemplo, eu tenho reunião, a gente fez a reunião diagnóstica numa quarta-feira, só que aí marcaram a de proposta para uma quinta-feira. Quinta-feira eu tenho optativa, não posso, e tá tudo bem. Mas aí, só para esclarecer essa questão para vocês. Negociação de preço. Vamos supor, a ADM-FIM vai passar um valor de R$1.000 para a gente, e esse é o valor que a gente quer ofertar para o NID. Normalmente, a gente faz um desconto. E como que funciona? Geralmente, a ADM-FIM já passa esse valor com desconto para a gente. Então, no slide, a gente bota assim, a gente está vendendo esse serviço de 1.100 com desconto de 10% por R$1.000. A gente normalmente monta o nosso slide dessa forma, para que o NID ele tenda a aceitar e achar, pô, vantagem, estão dando um desconto para mim. E, tipo assim, isso não é passar a perna. Isso é uma forma, assim, da gente induzir ele a fechar com a gente, porque o nosso preço já é abaixo do mercado, o nosso serviço já é barato em relação às outras empresas que estão aí no mercado. A gente é empresa júnior. Então, o nosso ideal é aprender, o nosso ideal não é ganhar lucro, ninguém aqui ganha por estar fazendo parte da empresa júnior, a não ser, assim, conhecimento, currículo e tudo mais. Então, a gente jamais vai querer passar a perna num cliente, passar um valor abusivo para o cliente, mas a gente quer fazer o máximo possível para que ele sinta-se, assim, interessado e comprometido a fechar com a gente. Então, normalmente, a gente faz isso, a gente faz os descontos e tudo mais, mas, normalmente, o valor real com o desconto que a gente passa é o valor, assim, que a ADM-FIM já passou para a gente, entende? O nosso serviço já é abaixo do valor do mercado, o nosso serviço já é um pouco mais acessível. Então, a lógica que a gente faz para negociar, para passar isso para o cliente, para passar isso para o NID, para ele se interessar no nosso serviço, é muito importante. Falar que o nosso serviço é personalizado, falar que o nosso serviço tem um valor abaixo do mercado, tudo isso são ferramentas de negociação que a gente tem para que a gente consiga fazer com que esse NID se interesse cada vez mais pelo nosso serviço. Além do mais, lógico, compromisso, carisma, postura, isso aí são coisas pessoais que são muito importantes a gente manter numa reunião para que ele consiga se sentir de fato, como eu posso dizer, bem assim, falar, pô, essa empresa é boa, essa empresa é séria, são pessoas assim que estudam, são pessoas que, pô, sabem do que estão fazendo, é muito importante a gente fazer isso.
Então, sobre o comportamento, tem as orientações de postura, como a Milena estava falando, e explicação do contrato. Nessa questão da explicação do contrato, é muito importante que a gente responda todas as dúvidas do NID. Normalmente, a DMFIN ajuda muito nessa parte, porque eles que elaboram o contrato e tudo mais, então, tipo assim, normalmente a DMFIN tem um contato mais direto nesse momento, porque é aquilo, né, como foi abordado, na reunião, praticamente todo mundo fala, negociação, projetos, ADM-FIM. Cada um tem a sua função. Mas em alguns momentos surgem dúvidas que, por exemplo, dúvida sobre o contrato. Quem vai responder? Muito provavelmente a ADM-FIM. Eles têm um conhecimento maior. Igual a questão do projeto, é muito importante que todos os membros saibam. Mas quem sabe mais? Na prática, ou quer dizer, na teoria, projetos. Então, tipo assim, é importante a gente ter um conhecimento geral para que a gente consiga se ajudar em momentos assim de dificuldade, ainda mais vocês que estão entrando agora, que vocês podem assim ficar nervosos e tudo mais, é super normal. Eu na minha primeira reunião fiquei muito nervoso. Então assim, é muito importante que todos saibam para que a gente consiga cooperar entre si. Mas basicamente, normalmente dá certo da maneira que a gente faz. Projetos tem o seu momento de explicar de fato quais são as etapas do projeto, qual a questão da viabilidade. A ADM-FIM fica com a parte contratual, da precificação, e negociação com aquele acompanhamento de informações, o que o NID quer, e esse tipo de coisa. Foco no cliente, como já foi falado, é o nosso, assim, a nossa tentativa de se aproximar cada vez mais do NID. É verdade, gente, a Luísa esses dias foi muito engraçadinho. A gente estava numa reunião, ela ficou nervosa, aí depois no final Mas, assim, a gente tenta não transparecer, aí a Luísa no final, gente, eu estava muito nervosa, vocês perceberam? Gente, isso acontece mais do que assim, do que parece, todo mundo fica nervoso às vezes, é super normal. E é aquela coisa, cara, tem NIDs que desconcertam um pouco a gente, a realidade é essa. Mas falando de foco no cliente, basicamente manter uma apresentação objetiva é muito importante, ser claro, ser assim objetivo de fato, né? Não tem muito outra palavra para dizer, mas é basicamente você ser direto ao ponto. A realidade é essa. A gente tenta fazer reuniões não muito longas assim com o lead. Normalmente as nossas reuniões são tipo meia hora, seja uma DN, seja um serviço de Comex. Acontece, às vezes, de um lead ser uma pessoa de muitas dúvidas, de ser uma pessoa muito confusa. Já aconteceu aí reunião de mais de uma hora. E acontece, mas o normal mesmo é a gente fazer reuniões de cerca de meia hora e tal, os 40 minutos. Normalmente não passa muito disso. Inclusive, isso é um ponto a se ressaltar. É muito importante a gente organizar a nossa rotina, tá, gente? Quando a gente marca uma reunião com o lead, quando acontece da gente ter uma reunião em dia tal, é sempre importante a gente ver aquela margem de erro, né? A gente espera uma reunião de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, mas tudo pode acontecer. Estejam preparados para as possibilidades adversas, o que, enfim, pode acontecer de fato, mas não é normal. Mas é sempre bom a gente prestar atenção nisso, ter esse cuidado, assim, para que a gente não seja pego de surpresa e isso atrapalhe no momento da nossa negociação, no momento da nossa apresentação de projeto e tudo mais. Luísa, pode falar. Não, só vou dar um exemplo, porque muitas pessoas aqui fazem optativa. Então, se sua optativa é de 2 às 6 e marca uma reunião 6, você pode pensar, mas meu professor acaba 4h30. Não fala que você pode, porque pode sempre acontecer. O professor está no direito dele de dar aula de 2 às 6. Então, se tiver outra pessoa, é melhor. Mas, assim, tentem realmente ter essa preocupação com o horário, porque é muito importante chegar na hora. Exatamente. E também tem outro exemplo, né? Que é aquele exemplo do tipo assim, o NID marcou 4 horas e você tem um compromisso às 5. Vai chegar 4 horas, o NID não vai aparecer, ele vai falar, podemos fazer 4h30? Juro. Isso é uma coisa que às vezes é bizarro. E aí depois, quando dá 4h30, às vezes é capaz de ele nem aparecer. Já aconteceu. Mas normalmente, gente, a gente fala isso só para vocês ficarem realmente por dentro de tudo que acontece. Mas não é o normal. Não é o que a gente de fato faz. A gente realmente leva o nosso trabalho muito a sério. Então, tipo assim, não é normal. Não é o que a gente quer que aconteça. Mas já deixando vocês por dentro que pode acontecer, então não fiquem frustrados. A Giovana, tadinha, de projetos, esses dias, eu acho que ela levou o ghosting, acho que 2 vezes. Ela ia participar da primeira reunião dela, acho que na quarta, aí na sexta foi remarcada, eu acho que o cara também não apareceu. Então, assim, tem needs e tem needs, né? Essa é a realidade.
rapidinho, não façam que nem eu, tá? Eu faltei a optativa de quinta-feira para fazer reunião, né? Aquela coisa. O cara me deu um ghosting, gente. Foi bem triste. E a professora fez chamada. Então, assim, a ideia, eu fui porque. Eu também. Mas a minha não foi remarcada. A ideia é que todo mundo consiga responder o mais rápido possível no Telegram. Porque aí a gente consegue já decidir um horário logo com a disponibilidade de vocês, para que não aconteça isso, da gente ter que faltar aula ou sair da aula mais cedo, enfim. Não é muito bom, né? É verdade. E, gente, isso também não é o normal. O que aconteceu no nosso último período, assim, é que basicamente no final da gestão muita gente saiu e tudo mais, então a gente ficou puxado. Eu, Milena, João Pedro e Pietro em negociação. Coitada, Malu e Joana, só elas em ADM Fim. Laura e Luísa também recebendo ghosting de consultor. Então, assim, agora que nossos núcleos são todos completos e tal, a gente, né, cooperação. Basicamente, acho que uma coisa aqui dentro da Argos é a gente se ajudar, então, comunicação, assertividade, compromisso, e vai dar tudo certo. Ninguém vai ter que perder a alma por causa disso. Mas, enfim, pós-reunião de proposta, gente, o que acontece? Negociação, como já foi abordado, é quem fica, de fato, com a responsabilidade de manter o contato com o lead do início ao fim do projeto. Então, tipo assim, vamos supor, eu estou com um lead, ele virou o cliente, fechou o contrato com a Argos. O que acontece? Eu vou largar o lead? Não. O lead ele vai querer saber dos updates e tudo mais, ele vai mandar uma mensagem tipo, com alguma dúvida X, Y, Z, e você vai estar lá para continuar e manter o seu contato com ele. E nisso, né, surgem dúvidas, surgem questões, então, tipo assim, vamos supor, o lead está interessado em saber alguma informação do projeto, tipo assim, como está o projeto? A gente vai, fala com projetos, aí eles passam para a gente um feedback e a gente vai passar para o cliente. Assim como alguma questão contratual que pode surgir, vai passar para a gente de negociação, nós de negociação vamos perguntar à ADM Fim, e daí por diante. É basicamente isso. O pós-reunião de proposta é esse, ele vai aceitar a precificação, vai fechar o nosso contrato, aí de lead ele vira cliente, a gente tenta manter como, assim, o máximo de contato assertivo com o lead, com o cliente, para quem se sinta, assim, à vontade, para quem se sinta, assim, pô, peguei uma empresa bacana, fechei esse serviço, porra, legal, enfim, estou investindo meu dinheiro no lugar certo. É esse o nosso objetivo aqui dentro. Aí tem a assinatura do contrato, que aí fica a cargo do vice-presidente, que é uma testemunha 1, do presidente e da diretor do administrativo financeiro, que é a testemunha 2. Essas testemunhas é mais para ter assim, de alguma forma, um comprovante, uma coisa assim da pessoa poder falar, eu estive lá, eu assinei esse contrato, eu assumo a responsabilidade, basicamente isso. Após a assinatura, o próximo passo é o pagamento da primeira parcela. Após o pagamento da primeira parcela, vai ter o início do projeto. Aí, entre as meninas de projetos, e tadinhas, é relação. Mas é o que faz a nossa máquina girar, assim. É fundamental manter uma comunicação ativa com o cliente após o fechamento, e isso aí já é cargo de negociação, é uma intermediação nossa. E é isso. Pode passar. Funções específicas de cada núcleo. A gente vai falar agora das funções específicas de cada núcleo, agora a gente vai partir para a negociação, no caso eu vou continuar falando, ou se a Milena quiser falar dessa parte, depois já é a ADM Fim em projetos, eu vou deixar elas falarem um pouquinho mais. Milena, você quer falar essa parte, ou você quer que eu continue? Cara, eu acho que você pode só, tipo, passar, porque a gente meio que, acho que já falou, né? Não, basicamente diagnóstico. meio repetitivo, assim, a maior parte, mas beleza, então. Gente, núcleo de negociação. Tudo que já foi falado aqui. A gente fica com contato com o lead, depois com o cliente, a gente faz todo esse acompanhamento do início ao fim. Somos nós que marcamos a reunião diagnóstica, somos nós que marcamos a reunião de proposta, somos nós que, assim, como eu posso dizer, a gente resolve, tenta ir atrás das dúvidas do cliente, sem estar com uma dúvida sobre o contrato, a gente vai até a ADM Fim perguntar, se ele está com dúvida sobre o projeto, a gente vai até projetos perguntar, se ele quer saber da viabilidade, o projeto vai testar a viabilidade, vai passar para a gente vai passar para o lead, é basicamente isso. O nosso trabalho se baseia, assim, na transparência, no contato, na assertividade, na objetividade,
E é isso, negociação fica a cargo disso, e não só isso, né? Mas a gente está falando da parte de reunião. Em relação à reunião, é isso. A gente sabe que além da reunião, a gente faz a parte de qualificação de empresa, prospecção e tal, mas esse não é o foco. O foco hoje é falar da cartilha, como funcionam as nossas reuniões. Pré-diagnóstico, como já foi abordado um pouquinho para vocês, é o momento anterior, é o primeiro contato que a gente tem com o lead, então é aquele momento em que a gente pega as informações adicionais, por exemplo, o nome, se for um serviço de Comex, qual que é a empresa, a gente busca sempre dar uma pesquisada sobre a empresa antes de qualquer coisa, porque é importante a gente ter noção do que a gente está tentando fechar. Então, é muito importante você perguntar sobre o setor da empresa, igual a gente está com a Burgos agora, que é um lead nosso do setor de biscoitos. A gente fechou um contrato também com uma outra empresa que queria vender traqueia e produto para cachorro, enfim. Então, é sempre importante a gente saber os segmentos das empresas, é importante, no caso de DN, saber quais documentos a pessoa tem, se ela tem uma certidão de óbito desse parente que é a ver que ela quer tentar tirar essa cidadania. Então, o pré-diagnóstico serve para isso, para a gente requerer informações adicionais e para que a gente consiga passar para projetos, para ADM-FIM, para que no momento da reunião diagnóstica, que é onde mais coisas são de fato esclarecidas, a gente também não chegue totalmente em leigo. O básico a gente tem que saber para que a gente também não seja pego de surpresa, né? Uma situação muito chata quando chegam numa reunião e a gente não tem noção do que a pessoa que a gente está conversando quer. Apesar de que ela vai se apresentar, vai passar tudo para a gente, tudo mais, o ideal é que a gente já chegue lá com a cabeça aberta e, assim, bem, assim, ajustada em relação ao que o nosso cliente, o que o nosso lead quer. Pós-pré-diagnóstico, tem a questão da gestão do WhatsApp Business. O WhatsApp Business, gente, é por onde a gente busca fazer todas as nossas comunicações, nós de negociação. Inclusive, isso é um problema que tem que ser resolvido entre eu e Milena e o Lu, que é a questão de que o nosso WhatsApp Business só tem como 4 pessoas conversarem nele. O nosso núcleo tem mais de 4 pessoas. Muito provavelmente o que a gente vai ter que fazer é um revezamento para que as pessoas consigam todas ter a oportunidade e tal. Mas a realidade é, vocês, mesmo quem não tem WhatsApp Business, falando do pessoal de negociação, tá, gente? Vocês vão ter que prospectar pelo WhatsApp pessoal de vocês ou pelo e-mail. Então, por favor, é uma coisa que é até meio chata, né? Mas tentem usar uma foto de perfil bacana, tentem, assim, manter um contato legal. A gente, infelizmente, tem essa questão do chip, né? Que ele não cabe para todo mundo. Então, por exemplo, se chega um lead de prospecção passiva, só quem tem WhatsApp Business vai receber. Então, no caso, quem vai ter que usar o WhatsApp pessoal para prospectar, aí vai ser caso de prospecção ativa, que é muito mais difícil. Então, assim, o que acontece é, quem fica com o WhatsApp Business tem uma probabilidade muito maior e muito mais eficaz de chegar a um cliente, você conseguir pegar esse cliente para você, e aí você conseguir manter o contato, fechar um contrato e tudo mais. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer um revezamento, tá? Para que todos tenham a oportunidade de ter esse laço e essa comunicação com o cliente, uma vez em que o WhatsApp Business não suporta todo mundo no nosso núcleo. Mas, enfim, isso aí, Milena, a gente vai resolver depois com o Lu, que é a nossa vice-presidente, a gente vai ver a melhor maneira de resolver essa questão para que todo mundo tenha uma oportunidade, até porque todo mundo aqui está aqui por desenvolvimento pessoal e profissional, então, muito importante isso. A atualização do Pipefy, seguinte, vocês de negociação vão ter acesso ao Pipefy, que também é uma ferramenta que só a negociação, pelo que eu sei, tenho quase certeza, usa. O Pipefy é uma ferramenta que ajuda a gente na nossa prospecção passiva. Então, por exemplo, site da Argos, Instagram. Lá no site da Argos tem uma aba que é tipo assim, a apresentação dos nossos serviços, né? E tem um canal em que as pessoas conseguem se comunicar com a gente. Tipo assim, eu tenho interesse nesse serviço. Aí a pessoa preenche. Por exemplo, é DN, ela vai botar, eu quero DN portuguesa. Meu nome é esse. No caso, for um negócio de Comex, o CNPJ é esse. Vai chegar no Pipefy, e o Pipefy, o que acontece? Ele filtra tudo que chega para a gente. Ele tem o funil de vendas, o funil de DN e tudo mais. Então, chegou um lead, ele se interessou no site da Argos, preencheu as informações do site da Argos. Vai chegar lá no nosso Pipefy. Vai chegar em funil de Comex. Vai ter um serviço de Comex, aí vai estar lá. Lead tal, empresa tal, interesse tal, tal, tal. A gente vai olhar o Pipefy, a gente vai ver as informações, eu e Milena, e vamos passar para vocês, consultores, para vocês entrarem em contato com essa pessoa interessada no nosso serviço.
Normalmente, antigamente, no caso, né, eu falar assim, todo mundo usava o Pipefy. Atualmente, eu e Milena, a gente está controlando ele, porque é uma tarefa, assim, simples e que a gente consegue passar para vocês, mas, independente disso, todos têm que ter o Pipefy. Por quê? Vamos supor, chegou um lead, eu peguei esse lead e passei para a Júlia Néfalos, que é a nossa consultora nova de negociação, para ela entrar em contato com o lead. Se esse lead está interessado, se esse lead vai marcar uma reunião diagnóstica, se esse lead, enfim, ele está interessado, ele quer fechar alguma coisa com a Júlia Néfalos, ela vai entrar no Pipefy, vai no perfil desse lead, vai na caixinha, né, desse lead, e ela vai dar um andamento. Então, por exemplo, eu marquei uma reunião diagnóstica, ela vai lá no Pipefy e vai botar reunião diagnóstica, encaminhado para reunião diagnóstica. Depois da reunião diagnóstica, rolou a reunião de proposta, ela vai botar lá na caixinha de reunião de proposta. Não rolou reunião de proposta, vai cancelar esse lead. Né? O lead se desinteressou, sumiu, ele não quer a gente. Aí você vai falar, não rolou, pá, e tal. É meio que isso. Eu e Milena, a gente vai passar isso muito provavelmente para vocês em alguma reunião, mostrar, apresentar a tela e tudo mais. Mas é realmente isso que a Milena está falando no chat. Normalmente não chega muito lead no Pipefy, a maior parte no WhatsApp Business. Até por isso que a gente não vê a necessidade de vocês ficarem lá o tempo todo olhando, porque é uma coisa que eu e a Milena a gente consegue dar conta. Entendeu? Mas é basicamente isso, Pipefy. Pode descer, por favor. A atualização da planilha de disponibilidade, isso é uma coisa que também a gente não está usando muito, mas é interessante a gente começar a usar. É uma planilha em que você consegue atualizar a sua rotina. Então, vamos botar lá, Arthur, semana tal. Eu vou botar toda a minha agenda da semana. Igual, por exemplo, amanhã tem a reunião, a coisa lá do Celso Amorim, lá na UF. Não é uma coisa que tem toda semana, é uma coisa extraordinária, digamos assim. E eu vou participar, eu quero muito ir. Então, tipo assim, eu vou botar lá, quarta-feira, gente, ó, não posso, tenho esse compromisso e tal. Então é meio que isso, essa planilha serve para isso. Atualmente a gente não usa, isso aí muito provavelmente negociação para projetos ADM, a gente vai ter que conversar, vai entrar no consenso para ver se isso vai realmente voltar. Mas atualmente a gente não está usando. Mas só para explicar a vocês o que é essa planilha de disponibilidade, é basicamente isso. Vocês entram, botam como está sendo a sua semana, qual que é a sua disponibilidade, para não haver a necessidade de fazer as enquetes que a gente faz para marcar reunião. No caso, atualmente, normalmente, elas funcionam. Então, tipo assim, não sei se isso vai ser uma coisa que a gente vai começar a usar. Mas é basicamente isso, só para vocês não olharem isso aqui na cartilha e não saberem o que é, mas é basicamente isso. Agendamento de reunião diagnóstica, o consultor de negociação deve agendar a reunião e informar a disponibilidade no grupo por meio de uma enquete. E aí tá isso aí, que já foi explicado. O cenário ideal é 2 consultores de negociação, 2 consultores de projetos e um de ADM fim. Confirmação de reunião, né? É muito importante a gente lembrar um dia antes para o NID dessa reunião. Vamos supor, ele marcou no dia 10 e a reunião é amanhã dia 17. Hoje, dia 16, o ideal é o quê? Que a gente mande uma mensagem confirmando com o NID se ele vai participar. Show? E muito importante, horário comercial, tá, gente? A gente é uma empresa, não inventem de mandar mensagem para o NID 2 da manhã, por favor. Fala aí, Milena. Eu acho que não vai estar aí, porque já vai aparecer durante as reuniões. Mas, quando responderem a enquete lá, 2 membros de negociação, 2 membros de projetos e um de ADM Fim, já tiver essa conta certa, peguem os e-mails que a gente atualizou lá, aquela lista enorme, e criem o invite no Google Meet. Isso é bem importante, porque aí todo mundo que vai participar da reunião já vai ter o acesso, é só colocar o e-mail lá de cada pessoa no Google Agenda, né? Ou pelo Google Agenda e entra no Meet direto. Se alguém não souber, a gente pode explicar depois, mas é bem fácil. Coloca o horário da reunião, os e-mails das pessoas que vão participar e envia para o lead. Não necessariamente precisa... Na verdade, é até bom não perguntar o e-mail dele, porque aí, no caso, ele vai ter que pedir para entrar. Que nem vocês faziam quando vocês não tinham o domínio da Argos. É melhor porque, às vezes, a gente está conversando aqui sobre o lead e aí, do nada, ele entra. Então, é melhor só enviar o link, assim que já tiver o invite pronto, sem colocar o e-mail do lead, porque aí, quando ele for clicar para entrar, vai ter que pedir a permissão, enfim. Mas é bem importante, então a ordem é essa. Fez o pré-diagnóstico, conversou, conseguiu marcar uma reunião de viabilidade, joga no grupo de projetos ADM Fim e negociação. Tem que ter essa conta de 5 pessoas, tem que ter, né? Agora, como tem várias pessoas, tem que ter mesmo. 2 pessoas de negociação, 2 projetos e uma de ADM Fim.
fechou essa conta, pega os e-mails lá de cada um, cria um invite, joga com o dia e o horário e joga para conversa com o lead. E é basicamente isso. Exatamente. Quanto à planilha de controle de leads, basicamente, gente, quando a gente fecha um contrato, é muito importante a gente entrar nessa planilha de controle de leads. Na verdade, não só quando a gente entra, a gente fecha um contrato. É sempre importante vocês estarem nessa planilha de controle de leads, que é onde vocês vão botar, por exemplo, assim, lead Afonso Cláudio de Jesus. Vocês vão entrar no Afonso Cláudio de Jesus e vocês vão ver lá qual o serviço que é, qual etapa tá. É tipo um Pipefy, só que é uma planilha, porque como o Pipefy é só usado por negociação, projetos e ADM Fin podem ficar, assim, um pouco perdidos em relação a isso. Então, é muito legal vocês manterem essa planilha de controle de leads atualizada, com as informações, tudo mais, no lead que vocês estão em contato e tudo, qual etapa tá, para que todo mundo tenha essa noção e que todo mundo consiga ter a oportunidade, assim, de estar, assim, tô com dúvidas de projeto tal, contrato tal, o que tem que fazer, entra lá, tranquilinho, vê o lead, qual que etapa que tá. Eu tenho uma reunião para a semana que vem, mas essa reunião é de diagnóstico ou é de proposta? Você entra lá, vê, tranquilo, porque às vezes isso é uma coisa que negociação tem um contato maior, mas é importante a gente deixar isso atualizado para que os outros núcleos também fiquem por dentro. É uma coisa que também na troca de gestão ficou um pouquinho para trás, né, por causa do desfalque de membros, né, ficou muito pouca gente aqui na Argos, a gente teve que se virar em algumas coisas ficaram meio bagunçadas, mas isso também é uma coisa que a gente tem o interesse de trazer de volta, de trazer essa organização maior, agora que a gente está com tudo fechado, com pessoas competentes e tudo mais, e que com o núcleo, de fato, todo completo. Mas, durante as reuniões, preparação de slides, cada caso é um caso. Então, por exemplo, o DN. Hoje você vai apresentar para um lead que tem interesse em DN espanhola. O que você vai fazer? A gente tem, dentro do nosso drive de negociação, isso é uma tarefa de negociação, inclusive. Você vai entrar no nosso drive de negociação e vai estar lá slides de diagnóstico, aí você vai ter lá Comex e vai ter DN. Você vai ter que ajustar esse slide de acordo com o need que você vai fazer a reunião. Então, basicamente, a pessoa tem interesse na ADN portuguesa, você vai duplicar o slide e você vai editar esse slide duplicado. É muito importante vocês duplicarem, porque se vocês, por exemplo, porque no nosso slide de DN tem DN espanhola, tem DN portuguesa, tem DN não sei o que lá, não apaguem o nosso slide original, porque senão a gente vai ficar sem o nosso slide. Então, dupliquem, e aí vocês vão lá apagar no slide duplicado a DN espanhola, a DN italiana, enfim, vocês vão manter a portuguesa, que é a da reunião em questão. Deu para entender? Dá um joinha aí, por favor, gente. Mas, basicamente isso. E no caso de Comex, a pessoa tem interesse numa procura de fornecedores. Então, vocês vão lá, vão editar, vão apagar os serviços que ele pode não ter interesse, mas, assim, depende também. Porque tem caso do lead em só falar, tenho interesse em estudar um mercado X e tal, estou querendo internacionalizar nossa empresa, tudo mais. Às vezes, se torna interessante para a gente, como negociador, apresentar outros serviços, porque às vezes pode ser que surja um interesse no lead em um serviço tal. Então, principalmente no caso de Comex, o ideal é apresentar tudo. DN, a gente tem essa questão mais da edição, porque cada DN é uma DN, então, tipo assim, o lead já chega sabendo qual DN quer, qual DN ele tem o interesse e tudo, mas no caso de Comex, a gente nem faz tanta edição, é só em casos muito específicos, mas o normal em Comex é a gente apresentar todos os serviços, porque pode ser que a pessoa chegue querendo um estudo de mercado, no final ela fecha um estudo de mercado e uma pesquisa de compradores. Às vezes ela chega querendo um estudo de mercado, nem o estudo de mercado ela pega uma pesquisa de compradores só, ou a pesquisa de fornecedores. Então, é sempre importante. E aí que está a questão do pré-diagnóstico. Busquem compreender o need que vocês vão ter que lidar na reunião diagnóstica, não só na reunião diagnóstica, mas também na reunião de proposta. Porque pode ser que, se você não pegar informações suficientes, você se surpreenda. E é muito importante a gente ter essa questão de saber com quem a gente está falando, com quem que a gente está querendo fechar esse contrato, para que a gente tenha essa probabilidade, essa assertividade maior de a gente conseguir fechar um contrato, da gente ter um sucesso, assim, digamos, no nosso projeto, dentro da empresa e tudo. Então, busquem ser bem objetivos e bem, como eu posso dizer, cara, peguem as informações mais cruciais. Minuciosos. Sejam minuciosos, exatamente. Eu já estou aqui falando pra cacete, então eu já estou me perdendo nas palavras, mas perdão, gente. Condução de reunião, mantenha uma postura profissional, fale com clareza, seja simpático.
tudo isso que a Milena ela já falou bastante no início da reunião, né, falando de postura e tudo mais, tentar se manter apresentável, não usar biquíni, importante também ressaltar. E é isso, apresentação institucional. Quando a gente vai apresentar numa reunião diagnóstica, a gente sempre passa por uns primeiros slides, que é basicamente, tipo, quem somos nós? Se tem escrito, tem história, exatamente. Mas a gente sempre passa por alguns slides introdutórios, que é tipo, quem somos nós? Aí é uma fotinha lá e tal, do pessoal da Argos, que inclusive é uma foto bem antiga, que a gente tem que atualizar com os membros novos, porque ninguém aguenta mais ver aquele slide com aquela foto velha de gente que nem tá na Argos mais, gente que já se formou. Mas, enfim, vocês vão lá apresentar, a gente é uma empresa júnior de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, a gente está atuando há mais de 10 anos no mercado, nosso serviço é personalizado, tudo mais, a gente tem até algumas empresas lá no nosso portfólio para mostrar que a gente já fechou alguns contratos, então, tipo assim, tudo isso para a gente dar uma introdução ao lead de quem somos nós, para ele se sentir conectado de alguma maneira com a gente, entendeu? Mas é basicamente isso, aí depois vem a parte de apresentação dos serviços e tudo, aí entram projetos, explica os serviços, tudo certinho, e a DMFIN, geralmente na reunião diagnóstica, a DMFIN fala um pouco menos, a DMFIN normalmente fala mais na reunião de proposta, que é quando já tem uma precificação, quando já tem um contrato, quando já tem tudo isso. Mas basicamente isso. Pode passar, por favor. Agendamento da reunião de proposta, como foi falado já, foi atestada a viabilidade, foi feita uma precificação, negociação vai agendar a reunião de proposta, ressaltando, por favor, façam o máximo que vocês puderem para ser as mesmas pessoas que estavam na reunião diagnóstica. Então, assim, negociação vai marcar essa reunião, vai acontecer a reunião de proposta, aí pode descer, reunião de proposta, vai ser apresentado os nossos valores, o nosso contrato, a gente vai sempre buscar deixar o lead bem por dentro dessa questão, porque é muito importante para que não hajam dúvidas, inclusive sempre perguntem se o lead tem dúvidas, porque é importante para que nada fique para trás mesmo, né, sempre repitam se for necessário, se o lead, não entendeu, você tem que explicar 5 vezes, explica 5 vezes, cara, porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de negócio, então, tipo, muito chato quando acontece algum problema. Não que aconteça muito, né, não é normal, mas já aconteceu. Então, é muito importante para que a gente fique por dentro de todas essas questões e para que, de fato, não hajam problemas e falhas na comunicação. Essas carinhas duvidosas me deixam aflito, mas pode descer, gente. Comunicação com a diretoria. Vocês, consultores, é muito importante estabelecerem uma comunicação muito boa com nós, diretores e coordenadores. A gente, como diretor e coordenador, a gente tende a não fazer reunião. Normalmente, quem faz as reuniões de diagnóstico, de proposta e tudo mais, são vocês, consultores. São vocês que estão em contato com o lead e tal. A gente resolve outros pepinos normalmente. É uma DE de 3 horas, é um problema de capacitação, é aquilo e é isso, é algum problema dentro do núcleo, tipo, fulano de tal tá meio, assim, alheio à realidade do núcleo, fulano de tal não tá fazendo nada, a gente resolve questões mais assim. Estou me sentindo a Jojo Todinho falando fulano de tal. Enfim. É isso, a gente resolve essas questões, então, tipo, a gente precisa, como vocês ficam mais normalmente, né, agora a gente vai dar uma assistência maior, porque vocês são novos e tudo, mas é o que acontece na maioria das vezes, então vocês têm que estar sempre atualizando a gente, do need, do cliente, se for fechado o contrato mesmo, vocês vão ficar, né, tendo que atualizar a gente, não só a gente, projetos também, a ADMFIN, tô falando assim, de negociação, mas a ADMFIN, vamos supor, o membro de ADMFIN tem que também manter contato com projetos, tem que manter contato com negociação. Os nossos núcleos, eles são muito interconectados, então, comunicação, não só com a diretoria, mas com todos os membros, aqui é uma família, aqui é uma grande amizade, aqui é um grande tudo, assim, então, gente, mantenha uma comunicação assertiva, muito importante, é essencial para que a gente consiga organizar tudo, mas também não fiquem, vamos supor, em momentos, assim, que a gente está conversando sobre contrato, sobre lead, evitem fazer comentários ou falar coisas que às vezes não façam sentido, porque às vezes a gente está conversando uma coisa séria, a pessoa manda um assunto totalmente diferente e a gente se perde na conversa. Então, tipo assim, vocês têm liberdade para conversar e tal, os nossos núcleos são totalmente abertos para manter, de fato, uma amizade, uma comunicação legal,
mas tentem separar o que é a hora de cada assunto e principalmente, tipo assim, os grupos, né? Vocês podem ter grupos internos de vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nos grupos de negócios mesmo, de projeto, de need, vocês tentem manter o máximo, assim, de cuidado, assim, com as informações que vocês passam lá, para que nenhuma coisa fique bagunçada ou perdida lá no meio. Isso é muito importante. Pode falar, menina. Ah, tá. Meus queridos Olga, Alan, Olga, Alan, Júlia e Maria. Alguma dúvida, gente, sobre o que vocês vão ter que fazer? A ordem, recapitulando, pré-diagnóstico. O lead vai chegar por algum tipo de prospecção, né? Então, ou a ativa, que é o que vocês estão fazendo essa semana. Então, assim, lead respondeu a prospecção ativa. Pô, que interessante. Vamos marcar uma reunião. Ou então o lead chegou porque se o lead chegou por prospecção ativa, a gente já tem algumas informações, que são as mais básicas. Agora, se ele chegou por prospecção passiva, a gente precisa conhecer o lead, que é o pré-diagnóstico. Então, organizamos isso, marcamos a reunião de viabilidade, mandamos no grupo. Tem que criar o invite, tem que editar os slides, dependendo do tipo de serviço. A ordem dos slides, eu acho que as meninas vão mandar, mas vou falar só até negociação. Tem a apresentação inicial, tem a apresentação do que é Argos. Inclusive, gente, nessa questão de edição, essa é uma pergunta genuína. Tem uma parte que a gente tem o auxílio de um professor do INEST, que é especialista em comércio exterior. A gente tem na teoria, mas na prática não, e foi pensado em mudar isso, então não sei se a gente vai querer mudar. Foi uma pergunta, o que vocês acham? Eu posso falar? Cara, então, eu não sei se todo mundo sabe, na verdade eu descobri recentemente, o nosso professor orientador na teoria é o Eduardo Heleno. Eu, genuinamente, não acho que ele é especialista em Comex, para começar. E não, ele não ajuda a gente. Em nada. Só nesse início do ano, acho que a gente teve que recorrer a ele por uns problemas que a gente estava passando aqui. Mas eu acho, minha opinião, é que falar que a gente tem uma pessoa orientando a gente, porque nós somos estudantes. O fator empresa júnior já pode desmotivar um pouquinho os clientes. Por mais que eles que venham até a gente, às vezes eles a gente não passa confiança. Mas eu acho que a gente falar que tem uma pessoa orientando pode ser uma coisa boa, por mais que não seja verdadeiro. Essa é a minha opinião. Não, eu acho também, mas a questão que já foi debatida é se tiver alguma pergunta em cima disso, se der algum problema que entre nessa questão, entendeu? Da gente usar isso como escudo, então, porque teve a questão com a Delta também. Enfim. Cara, eu acho que em tese a gente pode usar porque a gente realmente tem o aval de um orientador, que é o Heleno. Apesar da gente não considerar que seja uma ajuda muito útil, a gente pode sim argumentar que tem. Ele é especialista em Comex, a gente já não pode afirmar isso, mas em tese a gente tem ali um professor orientador. Então, talvez, justamente pelo que a Luísa falou, assim, sabe? Tipo, de dar uma maior legitimidade para os nossos serviços. Ou então, sei lá, procurar uma conexão maior com o Jobim, que conversa mais com Comex e tal, sabe? Então, talvez manter isso, mas procurar de fato algum auxílio de um professor. Gente, todo mundo falou sobre essa questão aí do Heleno já, porque eu lembrei de uma coisa que tem nada a ver com o assunto e que eu queria só falar aqui na reunião, porque eu acho importante. Para o pessoal de negociação que vai montar o slide em relação à precificação. Se atentem a uma questão que é muito importante, que igual a gente falou que a DMFIM passa um valor já, que é o valor que a gente vai passar para o lead e tudo mais, quando vocês forem fazer aquela questão que a gente falou, de botar um valor maior, cortar para passar o outro valor com desconto, se atentem na porcentagem. Eu vou fazer um número fechado porque eu sou horrível em matemática, então é o máximo que eu vou saber. Então, tipo assim, R$ 1.100, corta, desconto de 10%, fica R$ 1.000. Então, tipo assim, façam a conta certinha, porque vamos supor, você vai falar assim, ficou, porque normalmente a DMFIM, vamos supor que nos passaram um valor tipo 1.243. Aí vocês vão botar assim, 1.444. Aí você vai botar que esse desconto é 15%. Gente, façam a conta
Por favor, porque já aconteceu de botarem um valor assim e o NID verificar e tal, a porcentagem falar, gente, essa porcentagem está errada. Então, só para evitar que isso aconteça, façam essa questão da porcentagem direitinho, tá? Porque é muito importante, porque a pessoa que está fechando o contrato, ela vai se atentar a essa questão do desconto. Então, quando vocês forem botar um valor, primeiro que não botem um valor muito acima, para também não ser um desconto assim, de 60%, porque aí também é sem noção. A pessoa vai olhar e falar, que isso? A pessoa está me dando 60% de desconto assim do nada, na lata. Não é assim que funciona. Então, se atentem a essa questão, assim, geralmente é 10% e tal. Então, façam essa questão do valor também, para que saia tudo certinho, tá? Outra coisa e última que eu vou falar. Eu acho que vai ter isso na apresentação dos slides, mas nessa questão da persuasão, eu acho que isso é a principal de negociação. Eu acho que todos os núcleos também podem usar esse argumento. A Argos é uma empresa júnior associada à Universidade Federal Fluminense. A gente sempre fala isso, que a gente é associado, ou então a Argos, que foi criada dentro da Universidade Federal, porque isso traz seriedade, isso traz um respaldo, uma formalização, que não são apenas estudantes, né? A gente vem da Universidade Federal e a gente sempre fala isso para trazer essa grandeza para Argos, para o LID, né? E é isso, gente. Acho que é só isso. Não ficou nenhuma dúvida, então, né? Sobre o papel de negociação. Porque aí, depois que a gente apresenta a empresa, vem projetos. Aí eu vou falar o que projetos faz, né? Que também vocês vão falar. Mas a primeira parte da reunião é toda negociação. Aí, depois que projetos fala, a DM, enfim, não sei se às vezes complementa com alguma coisa. Se tiver dúvida sobre precificação, mas a gente não passa precificação na viabilidade. E aí, depois, quem dá o tchau é negociação, né? Porque é quem tá tendo contato com o lead. E é isso. Gente, vamos para a parte de projetos. Eu vou tentar voar um pouquinho agora, porque são 9h40. Então, assim, inclusive eu acho melhor a gente não passar pela cartilha de serviços. A gente pode mandar para eles. Ou Não, a cartilha de serviços eu acho que a gente nem ia passar, amiga. A gente vai passar, pretendemos, sei lá, passar pelos Mas slides. Todo mundo aqui sabe ler, pelo amor de Deus. Eu tô isso aí. abrindo os slides, gente. Qualquer coisa eu só vou neles no final. Mas, E enfim. também não é como se a gente não tivesse apresentado os serviços trocentas de vezes nas capacitações, né? Mas tudo bem, gente. Projetos fica responsável por apresentar os serviços da nossa empresa, por responder as dúvidas dos leads sobre determinado serviço, ou tanto o que o serviço é e coisas mais específicas, por exemplo, ferramentas que a gente utiliza para fazer nossas pesquisas, e de fazer as perguntas de viabilidade. Aí vamos para a realização das perguntas de viabilidade. A gente faz elas mais nas reuniões de viabilidade de DN. Não, de pessoa física, de DN e visto. Como o Arthur já falou, tem o pré-diagnóstico, eles passam as informações do lead certinho, então a gente sabe se é DN alemã, português, italiano, etc. E a gente tem as perguntas específicas para cada tipo de dupla nacionalidade. Então a gente tá ali o link, inclusive é algo que a gente está querendo reformular para botar umas perguntas mais específicas. A gente identificou que é algo que está precisando. Então, perguntas específicas. De visto, eu não lembro no momento se tem diferenciação entre tipo de visto no documento. Eu confesso que eu fiz poucas reuniões de visto, então não me lembro. E nas reuniões diagnósticas de Comex, a gente não tem um script, assim, de perguntas específicas, porque normalmente os leads de Comex, eles são bem falantes. Então, eles chegam, eu acho que a gente nem falou isso, né? Nas reuniões de Comex, normalmente, a primeira coisa, a gente deixa ele falar. Por mais que tenha sido feito um pré-diagnóstico por negociação, a gente deixa ele contar para todo mundo ficar a par, realmente, assim, para às vezes ele adiciona uma informação que ele não tinha falado antes pra gente. Aí ele conta o caso, ele fala o que ele está procurando, a empresa dele, etc, etc. E aí a gente apresenta os serviços. Então não tem, mas a gente tem, na verdade, um documento, assim, com perguntas bem específicas, mas eu nunca usei, no caso. A gente realmente utilizaria caso o lead for bem quietinho e não passe informação nenhuma.
Pode passar, Laura. Ah, tava ali, que no caso de Comex é importante saber antes da reunião. Mas eu acho que negociação já falou isso. Nome da empresa, nicho de atuação, não vi o outro. E o objetivo do lead é buscar a consultoria. Mas isso normalmente já é passado por negociação. Conhecimento de serviços. A Milena e o Arthur, eles frisaram que é importante todo mundo ter um conhecimento, até porque eu acho que é importante os membros de uma empresa saberem os serviços que a própria empresa oferece, mas, obviamente, projetos é que vai saber dar uma explicação melhor, mais específica, mais detalhada. Principalmente, eu acho que eu ia falar isso depois. Porque na hora de apresentar os serviços, na verdade, mais na hora das dúvidas, é importante ter alguém, porque a gente de projeto, a gente faz, e pelo menos para mim, acho que é um consenso, fica muito mais fácil você explicar pro lead o que é o serviço quando você já fez o serviço. Porque você já passou por tudo, você já sabe as experiências, você já passou pela experiência de pesquisar, você já usou todas as ferramentas, os sites, então você vai saber responder isso, e é por isso que é tão importante que a gente realmente saiba apresentar. Isso eu lembrei para mim mesma, porque as minhas apresentações de serviço estavam meio ruins nas últimas reuniões. O Arthur falou que eu fiquei nervosa porque o lead me desconcertou, porque ele era esquisito. Aí eu fiquei, enfim. Mas essas coisas acontecem. Então, é importante ter o conhecimento de serviços nas reuniões. Me perdi. Não, já falei isso. Pode passar. Isso. A apresentação foi o que eu falei. Então, já tinha passado sobre isso? Por que tem? Conhecimento e apresentação de serviços. Mesma coisa, gente. Você precisa conhecer o serviço para apresentar. Não tem muito o que conversar, né? Registro vai para o registro de informações. Então, a gente já tinha falado que a estrutura das reuniões, assim, a quantidade de membros. 2 de negociação, 2 de projetos e 1 de ADM, enfim. Por que é tão importante ter 2 pessoas de projetos? Porque eles falam muito. Eles falam muito e às vezes perde alguma informação, inclusive é ótimo que também outra pessoa de negociação esteja lá anotando também. Então, a pessoa que vai estar apresentando, ela vai estar focada em, obviamente, fornecer a melhor apresentação, passar o serviço, apresentar os serviços de uma forma assertiva para que não tenha dúvidas, obviamente, a gente responde se tiver dúvidas, e a outra pessoa tem um documento, a gente já deixa um documento pré-estabelecido para poder anotar as informações. E importante, na verdade, 2 pessoas estarem anotando, pode ser uma de negociação e uma de projetos, para a gente poder cruzar as informações. Porque muitas vezes as informações podem se perder e é muito detalhe. É muito detalhe e, assim, se a gente não sabe uma coisa, depois, na hora de fazer o projeto, a gente fala, putz, a gente deveria ter perguntado isso, a gente esqueceu, a gente não anotou. E eu lembrei de uma coisa que eu ia falar na apresentação dos serviços. Porque, enfim, estava tentando ser rápido e eu acabei me perdendo. Quando a gente vai apresentar, já foi falado que, principalmente nas reuniões de Comex, é importante a gente apresentar tudo. Porque quando eles chegam pra gente, eles falam, quero uma coisa específica. Eu vou dar o exemplo do último lead que a gente teve agora da Burgos, que era uma loja de biscoitos para restrições alimentares, enfim. Ele chegou falando, quero uma pesquisa de compradores, pensei em Chile e Uruguai. Mas a gente vai só apresentar o serviço de pesquisa de compradores? Não, a gente pode não apresentar de pesquisa de fornecedores, por exemplo. Inclusive, essa é uma opção que a gente normalmente faz. Se o cliente chega falando, quero pesquisa de compradores, a gente não vai apresentar a pesquisa de fornecedores. Mas a gente, sim, 99,9% das vezes apresenta estudos de mercado, análise comercial e pesquisa de compradores. Porque pesquisa de compradores e estudos de mercado é um negócio que anda assim, que inclusive foi o último projeto que a gente fechou. Porque eles sempre chegam, pensei nesse país, pensei nos Estados Unidos, porque eles sempre chegam falando que pensaram nos Estados Unidos, não sei por quê. Estados Unidos é o destino de todos os produtos. Mas aí, quando a gente apresenta aqui no nosso estudo de mercado, tem uma análise do mercado nacional,
tem uma análise do mercado internacional como um todo e uma análise dos países-alvo, aí eles pensam, talvez seja interessante, eu vim com esse país em mente, mas eles, no estudo de mercado, às vezes têm outras coisas que podem ser úteis para o meu projeto, do projeto da minha empresa. Então, por isso é importante a gente apresentar os serviços e fazer conexões. Isso é uma coisa que eu venho tentando, por exemplo, fazer as conexões com o caso dos clientes. Então, se é biscoito que eles querem vender, tenta pensar em alguma coisa, alguma tendência que tem tido de biscoito natural, enfim, pode não vir à mente na hora, mas mostrar, dar exemplo, mostre que você realmente sabe o que você está fazendo. Você pode não saber. Isso é uma coisa também. A gente mente bastante nas reuniões de diagnóstico, principalmente quando eles fazem perguntas, porque nem sempre a gente vai saber responder. Então, o importante é dar uma enroladinha. Você tem que fingir, você tem que parecer que você está falando a verdade. Então, às vezes eles vão perguntar, não, mas essas informações são muito específicas. Onde vocês conseguem? Aí pode não vir nome de site nenhum, nome de plataforma nenhuma na sua cabeça. Aí você pode falar, não, a gente tem uma lista de sites confiáveis que a gente faz essas pesquisas. Você pode falar o nome de um site que não necessariamente é o que você usa para aquela coisa específica. O importante é responder. Olha que feio, né, que eu tô fazendo, assim, insinuando que a gente tem que mentir. Mas o importante é parecer que a gente realmente sabe, a gente sabe responder o que ele tá querendo. Acho que é isso. Laura, pode ir pro pós-reunião. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, inclusive, Arthur, eu fiz a conta. 10% de 1.100 não é 1.000. Mas tudo bem. Imaginei, mas tudo bem, tá tudo bem, eu imaginei. Mas eu tive que fazer na calculadora também, porque todo mundo aqui é de humanas, né, gente? Tudo certo. Eu tinha pensado, não, gente, isso tá errado, mas aí esquece também. Não ia Não, pensar. na primeira vez que você falou, eu fui tipo, é isso mesmo. Ok, mas aí eu pensei, tá errado. Pode ir, Laura. Se vocês tiverem qualquer dúvida, desculpa novamente, eu falei que eu ia passar super rápido por causa do horário, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, galera de projetos ou de qualquer núcleo, pode deixar, sim, pode falar agora ou vocês mandem mensagem pra gente, tipo, real, é importante sair daqui sem nenhuma dúvida, porque a gente quer justamente, o objetivo dessa reunião foi preparar vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida mais específica da parte dos projetos, pode falar agora ou mandar mensagem depois. Sim. Gente, pós-reunião, eu acho que é quase um repeteco que já foi falado, então também vou passar meio voando. Discussão dos passos. Então, assim, a gente encerra a reunião, a gente fica, né, ali, né, os membros que estavam se reunindo ficam, aí a gente fala, eu acho que vai dar, ou sei lá, talvez seja melhor isso, não sei o quê. Tipo, óbvio que a gente vai definir o diagnóstico um pouquinho depois para passar para negociação, como já foi falado, mas a gente sempre tem essa discussãozinha. Mas é basicamente isso. E também caso a gente não consiga fazer sozinho, porque às vezes, gente, a gente faz um AC, que basicamente é uma ação colaborativa com outra empresa júnior que tenha um serviço. Então, por exemplo, a análise burocrática. A gente já fez uma AC de análise burocrática com a F5. A gente não faz análise burocrática, mas aí o nosso lead falou, era nosso ou deles? Não sei. Enfim, o lead teve interesse e aí a gente entrou em contato um com o outro e falou, tá, vamos fazer juntos. Porque a gente meio que se acrescenta, caso a gente não saiba fazer. Enfim. Comunicação com a gestão, novamente, a mesma coisa. Então, assim, depois da reunião, tanto os consultores que participaram das reuniões, gente, sempre entre em contato com a gente para falar sobre como foi, para passar o lead, passar qualquer documento que vocês tenham sobre aquilo. A gente vai fazer o diagnóstico, então a gente vai também passar para a negociação, para a DEMIFIN, principalmente a DEMIFIN, no caso, né, porque eles vão fazer a precificação. Gente, comunicação. Luísa, fala alguma coisa se você quiser, mas acabou, basicamente. Não, é que eu lembrei de uma coisa que eu tinha planejado de falar sobre a reunião de pessoa física. Eu acho que principalmente as reuniões de DN, na verdade, DN visto, a gente precisa frisar muito que a gente é uma consultoria. E a gente vai falar o passo a passo do projeto, mas é porque às vezes eles querem alguém. Esqueci de falar do quesito Zanquiel. Amiga, Será que eu...
Mas é porque é importante. É porque é algo que a gente estava discutindo, enfim. É porque muitas vezes eles querem alguém que preencha formulário, ele quer um preenchimento de formulário, ou quer alguém que mande os documentos. A gente não faz isso, e é muito importante frisar, porque o que na verdade a gente oferece é um passo a passo. Então, nas reuniões Comex, nem tanto. A gente sempre fala que a gente não fica responsável pela parte logística, nem nada, mas não costuma ser um ponto relevante. Mas nas reuniões de pessoa física, sim, porque às vezes a gente oferece uma coisa que não é o que o lead quer. Às vezes o lead está em busca de uma assessoria e não é isso. Então é importante frisar, e quando a gente for passar pelo passo a passo do projeto também. Era isso. Ah, lembrei. O pós-reunião, eu ia adicionar uma informação. Muitas vezes é necessário uma pesquisa prévia para a gente poder dar início, não necessariamente dar início ao projeto, mas até mesmo para ir para a reunião de proposta, tanto nas reuniões de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Porque, como o Arthur já falou antes, acho que foi o Arthur, as reuniões os casos, assim, de pessoa física, os fatores que limitam acabam fogem do nosso controle, porque é um documento, é uma regra, então o que a gente sempre fala, a gente não pode atestar a viabilidade na reunião. A gente não pode falar, sim, você tá tudo certo, você vai tirar a ADN. Galera do trainee de projetos, vocês viram isso. Porque às vezes eles falam, tem informação, é uma data que veio, que nasceu, que, sabe, é algo que a gente não sabe na hora, e então é até por isso que é tão importante a gente registrar as informações corretamente, para a gente poder fazer essa pesquisa prévia. Então, a gente vai pesquisar a legislação específica, algum documento que pode ser necessário ou não, e que às vezes não tem, a gente não fez uma pergunta específica e o lead comentou, para poder passar para a etapa da reunião de proposta, porque a gente não vai fazer uma reunião de proposta se a gente claramente vê que não é viável. A gente teve um caso de DN brasileira, que na verdade é algo que a gente não faz, mas de vez em quando a gente aceita leads que a gente não necessariamente está na nossa cartilha de serviços por necessidade mesmo, acontece. E foi um caso que houve uma falha de comunicação, a gente acabou indo, realmente foi falha de comunicação mesmo, porque entendeu que a pessoa ela ia se mudar para o Brasil e se mudando para o Brasil ela estaria viável para ser naturalizado, mas ele falou que ele nunca teve a intenção de se mudar para o Brasil. A gente acabou indo para uma reunião de proposta e quando chegou na reunião de proposta ele falou, poxa, então a gente está aqui para quê? Porque eu não tenho intenção, então não vou conseguir. Então, por isso que é tão importante a pesquisa prévia para os casos de pessoa física, como eu já falei. E para reunião de Comex, às vezes, assim, não existe exatamente um fator específico que pode impedir a gente de fazer um projeto. Mas às vezes é um caso muito específico e a gente também precisa colocar um filtro dos projetos que a gente aceita ou não. Porque por mais que a gente está aqui para aprender, a gente também precisa evitar processos. Então, se o cara tá falando, quero isso, 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 e a gente vê, poxa, processos não, fui muito específica, mas a gente precisa realmente ser realista com o que a gente consegue fazer, porque às vezes a gente pensa, pode dá para dar um jeitinho, dá para adaptar, porque a gente fala que o nosso serviço é personalizado, mas também o quão personalizável ele é, porque a gente não pode mudar completamente, fazer algo completamente diferente do que está no nosso escopo, na nossa cartilha de serviços, só para ganhar dinheiro. E foi o que a Laura comentou, a gente tem a possibilidade de fazer uma AC, que é uma ação colaborativa. Então, a gente precisa saber a hora de colocar esse recurso em prática. Porque ou a gente pensa, a gente assume o risco todo pra gente, ou a gente vê, ok, tem uma EJ que faz um serviço parecido, ou esse serviço, aí a gente pode contatar eles. Por isso que é importante a pesquisa prévia, dependendo do caso, tá? Não são todos os casos que são necessários, gente. Mas a pesquisa prévia para ir para a reunião de proposta. Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Membros de projetos, membros no geral? Laura, eu acho que você estava com a mão levantada, né? Você ainda vai falar?
Eu só tinha levantado para dizer que realmente, tipo, nos casos de Comex, às vezes a gente tem um tempinho ali para, tipo, fazer pesquisa e ver se é plausível a gente, tipo, porque, por exemplo, chegou um caso de prospecção de fornecedores não, investidores. Investidores. Cara, a gente nunca fez isso, então a gente pesquisou, viu se dava, a gente achou meio suspeito, então, tipo assim, a gente meio que eliminou. Então, principalmente nesses de Comex, a gente dá essa pesquisa mais relacionada a, tipo, se a gente tem a capacidade de fazer mesmo. Mas enfim, era só isso. Se ninguém tiver. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar ou aqui no chat, ou manda depois pra gente também. Enfim, isso aqui é só meio que um geral, assim, um geral que tá demorando, né? Mas um geral sobre. Principalmente sobre as reuniões. Então, acho que a Demi, enfim, pode ir já. Então, gente, em relação à DMFIN, eu vou passar bem rápido, porque tem umas coisas que são bem nichadas para o núcleo depois aprender, tipo precificação, contrato, enfim. Vou falar mais em geral mesmo. Já foi falado, mas a participação de ADM-FIN nas reuniões, tanto a diagnóstica quanto a de proposta, é mais reduzida. Na diagnóstica, normalmente, a gente não fala nada, a gente está lá mais para ficar mais por dentro do que o lead está falando, enfim, dessas informações. E na de proposta, a gente normalmente entra caso ele tenha alguma dúvida sobre o contrato, caso ele tenha alguma dúvida sobre o número de parcelas, enfim, esse tipo de coisa. Mas mesmo a gente fazendo a precificação, quem vai falar o preço, quem vai falar os descontos é uma pessoa de negociação. Então, a DMFIN realmente só entra caso alguém tenha alguma dúvida. Agora, em relação às questões contratuais, a gente só tem que estar familiarizado, né, em relação a multas, a atrasos no pagamento, essas questões que a gente vai aprendendo no núcleo, né? Porque normalmente eles perguntam, será que eu poderia dividir esse serviço em mais parcelas? Como seria feita essa questão das multas nos contratos? Então, tudo isso é bem importante. Além de deixar bem claro que a gente faz os contratos através do Pipefy e depois a gente assina pelo QuickSign, que também é outra plataforma que a gente utiliza. Pode abaixar, Laura, por favor. Agora, em relação ao valor do serviço, isso entra na nossa precificação. Basicamente, também foi falado que a gente passa algumas perguntas para projetos, para eles responderem, tipo, quantidade de dias, quantidade de membros que vão precisar para cada serviço, esse tipo de coisa. Também dificuldade de cada serviço. E aí eles nos mandam isso e a gente precifica na nossa planilha. No caso, a gente vai apresentar isso melhor para o pessoal de ADMFIN amanhã, na reunião de núcleo. Mas basicamente é isso, e agora a gente também está tentando, né, fazer com que esse processo seja mais fácil. Então a gente disponibilizou um Docs com todas as perguntas que a gente precisa, tanto de projetos quanto de negociação, para que essa comunicação fique mais fácil. Mas basicamente é isso, a gente só pode fazer a precificação assim que o pessoal de projetos nos mandar todos esses requisitos, e também algumas questões que são com negociação, tipo, é um cliente fidelizado, foi prospecção passiva ou prospecção ativa. Isso também vai contar bastante na nossa precificação. Pode abaixar, Laura. Agora, em relação às formas de pagamento, normalmente a gente faz por boleto, na verdade, quase sempre. Eu acho que eu nunca fechei um serviço que fosse feito por Pix, porque normalmente a gente faz o boleto, manda para eles, aí já inclui a multa, enfim. Então a gente faz assim, com a possibilidade de até 3 vezes para Comex e até 2 vezes para DN e serviços de pessoa física. Então, essa é uma questão que também é muito conversada com o lead. Normalmente, né, o que a gente pretende fazer, o que a gente gosta de fazer, é fazer até 3 parcelas no máximo. Só que, por exemplo, a lead Roberta, que foi da Straqueias, enfim, ela pediu para dividir até 4 vezes, porque ia ficar muito apertado para ela, né, dividir só em 3. E já que era uma lead que estava super interessada em fechar o contrato, a gente não ia deixar de fechar só por isso, né? Então, a gente dividiu em 4 vezes, acabou não ficando ruim para a gente, mas a gente realmente tenta sempre fechar em até 3 vezes, porque é mais seguro. Pode falar, Malu. Só para complementar também, que é muito importante que a gente leve em consideração o tempo do serviço para fazer essa divisão de parcelas. A gente costuma manter em 3 vezes, justamente porque a gente não tem essa alteração em juros. A partir de 4 parcelas começa a ter, mas principalmente porque às vezes a gente pode acabar se encontrando numa situação em que o projeto ainda precisa ser concluído e o lead, no caso, o projeto é concluído antes mesmo do lead terminar de pagar, e a gente fica ali à mercê deles, se eles vão pagar ou não essa última parcela. Então, assim, por isso a gente tenta manter assim no padrão de 3 vezes, mas em casos assim muito especiais a gente pode abrir até 4. Isso, exatamente. Essa questão da divisão também é muito em relação ao nosso contrato, né? O exemplo disso é em relação a esse que a gente está fazendo, que foi um combo da Roberta,
foi de estudo de mercado mais pesquisa de compradores. Aí a gente fez assim, a partir do momento que ela pagar a segunda parcela, que são divididas em 4, né? Ela vai receber o estudo de mercado, e depois que ela pagar a terceira e a quarta, ela vai receber a pesquisa de compradores. A gente colocou isso no contrato também para garantir que ela vai pagar todas as parcelas e para garantir que a gente não vai entregar um projeto, né, sem estar tudo pago direitinho. Agora, em relação à precificação, acredito que eu já tenha falado isso. Basicamente, o consultor de ADM Fim participa, né, da reunião de viabilidade. Depois, se o lead demonstrar interesse, é agendada a reunião de proposta. Núcleo de negociação solicita a precificação do serviço. Também é muito importante, né, já foi falado aqui também, que o mesmo consultor que participou da reunião de diagnóstica também participe da reunião de proposta, porque o lead vai ficar mais acostumado, né, vai ter essa maior intimidade, porque já conheceu a pessoa, enfim. Eu acho que já fica bastante gente nas nossas reuniões, que é algo necessário, né, então para o lead já não se sentir tão coagido assim com pessoas diferentes, participando de outras reuniões, isso é bem importante. Mas é isso, a gente tem a nossa planilha de precificação, que a gente vai apresentar com mais calma na nossa reunião de núcleo. Basicamente, é uma planilha que a gente vai preenchendo com todos esses dados que projetos e negociação nos fornecem. E depois a gente vai colocando as informações dos leads em uma planilha que a gente tem para falar, né? Porque basicamente quem tem esse contato mais próximo com os leads é a negociação, mas a gente gosta, né, de colocar de controle com leads só para ter uma ideia maior de quais projetos estão sendo feitos, quais leads estão sendo contatados, só para ter realmente esse maior controle. Pode baixar, Laura. Agora, elaboração de contratos, acredito que essa seja a parte mais chatinha de fazer, porque até então a gente não tem ajuda de uma EJ jurídica, então a gente, assim, vai fazendo os contratos a partir do que o nosso coração nos fala, só que a gente tem um modelo de contrato, assim, que foi revisado algumas vezes, né, para ficar tudo certinho. Basicamente, é muito importante falar também que tanto a nossa precificação quanto os nossos contratos, eles são personalizados. Então, isso, Maria, por favor, ajuda a gente, porque a gente está, assim, à mercê da sorte, mas enfim. A gente tem os nossos modelos de contrato e a gente personaliza eles em relação a cada lead. Basicamente, a gente muda as informações, né, de cada um, CPF, CNPJ, endereço, enfim. E a gente também muda a questão da precificação. Então, é muito importante a gente falar, a gente não pode dar o valor agora do projeto, porque não é um valor padronizado. Todos esses fatores contam, né? Então, a gente precisa de um tempo até calcular o valor do seu projeto, o valor do seu serviço. É muito importante falar isso, caso o lead já queira essa informação na reunião diagnóstica, que realmente a gente não vai ter essa informação. E também para dar uma maior credibilidade, né? Falar, olha, a gente não tem um valor fixo, então vai ser tudo pautado realmente no seu caso específico. Então, a gente faz esse contrato, depois a gente sobe ele no Pipefy, né? Que é onde a gente armazena todos os contratos. E na hora de enviar eles, a gente faz pelo QuickSign, basicamente uma plataforma que faz com que a gente possa enviar para todo mundo ao mesmo tempo, para não ter esse problema, vou enviar para um, aí precisa que a pessoa assine para enviar para outro. Então, essa é uma plataforma que faz com que tudo seja mais agilizado. Pode abaixar, Laura. Basicamente, aí são os dados que a gente precisa, tanto de projetos quanto de negociação, para redigir os contratos e também redigir as precificações. A gente está tudo armazenado agora no Docs, né? Então está tudo bem mais fácil, mas isso também vai ser passado para todo mundo. Basicamente, isso daí de pessoa física é o que a gente usa para DM, vista, esse tipo de coisa, e o que está embaixo é o que a gente usa para pessoa jurídica, que são os serviços de Comex. Mas basicamente é isso, gente. Se alguém de ADM tiver alguma dúvida, mas a questão das planilhas, a questão da precificação, a gente vai apresentar tudo mais especificamente na nossa reunião de núcleo mesmo. Só para complementar com relação... Ai, gente, desculpa a moto passando. Só para complementar com relação a essa questão das reuniões, realmente a ADM Fim tem um papel muito limitado na primeira reunião de diagnóstico. Eu acredito que o João esteve presente em uma comigo, não sei se ele está aqui, porque não está aparecendo no quadradinho, mas enfim. Realmente a gente fica mais limitado, a gente não fala, mas acontece de realmente, às vezes, eles perguntarem, querem adiantar, e aí, como que funciona a questão de preços? E aí é muito importante que a gente já deixe muito claro, olha... Então, é porque a gente tem que ver a situação da viabilidade, se é possível coletar os dados do senhor, para a gente fazer dentro do nosso padrão, para ser uma coisa justa tanto para a gente quanto para você. Então, assim, realmente deixar tudo mais claro e não garantir valor nenhum nesse primeiro momento.
E aí, quando a gente volta depois de todo esse processo, esse trâmite de pega informação aqui, faz o preço, faz aqui e tal, na aba de proposta a gente costuma participar mais realmente. Então, assim, geralmente eles têm perguntas com relação a como que funciona o pagamento, questão contratual, eles perguntam sim. E é comum que, às vezes, eles queiram balançar a gente, mas aí negociação segura a nossa mão, a gente vai, assim, de mão dada juntinho, e aí a gente consegue contornar, mas, assim, é muito legal que a gente esteja ciente realmente de quais são os trâmites que cada contrato engloba, né, a questão de multa, quantos dias a gente tem a possibilidade de rescindir, não que a gente vai apresentar logo de cara, né, porque não é a ideia, que a gente vai apresentar um negócio já na ideia de rescindir, mas é interessante que a gente saiba cada informação que cada contrato engloba, o escopo do trabalho, o direito que a gente tem e o direito que eles têm também, então, assim, tudo combinado não sai caro, né, então, assim, é mais isso, mas realmente é um papel mais baixo, assim, mas, enfim, acho que é isso. Sim, gente, é muito importante que vocês tenham uma ideia de como funcionam nossos contratos, porque, assim, se o lead chegar e perguntar alguma coisa e as pessoas que estejam na reunião não souberem responder, é uma situação muito chata. Então, é bom ter essa ideia, ler a cartilha direitinho, saber os nossos contratos, estar por dentro da precificação. É muito importante a gente chegar 15 minutinhos antes também, porque o pessoal de negociação vai nos contextualizar um pouco mais sobre o lead, porque, assim, saber o nome da empresa é muito importante, porque na hora de falar, assim, é bom, né, que o lead tenha essa percepção de que a gente está bem por dentro do caso de cada um. E em relação à nossa precificação, a gente dá o valor ideal para a negociação e a gente dá o desconto de 10% e de 15%. Às vezes o lead pergunta, pode fazer um desconto maior, pode dividir em mais parcelas, mas ao mesmo tempo que a gente quer fechar o contrato, a gente também não pode ceder tanto ao ponto da Argos sair com desvantagem, né? Então, é muito importante que a gente, assim, se mantenha firme e fale, olha, a gente vai dividir em mais parcelas, só que a gente não vai poder fazer um desconto tão grande. Então, isso é muito importante também, a gente querer fechar o contrato, mas também a gente não abrir mão de tanta coisa, tanto em relação à nossa precificação, quanto em relação ao nosso contrato, porque aí fica realmente uma situação muito chata para a empresa. Pode falar, Júlio. Essa questão do número de parcelas e da precificação, se vocês mudam, né? Vocês já vão com isso estabelecido o máximo que vocês podem mudar, tipo, o mesmo número da parcela, nada é decidido na hora da reunião, né? Isso, de Comex a gente divide até 3 e no máximo até 4, 5 é inviável. E de DN a gente divide até 2 e até 3 no máximo. Mas uma coisa que também depende muito, se for um serviço de Comex sozinho, até 3. Mas se for um combo, a gente divide até 4 porque normalmente é um valor muito maior. Então, é realmente muito específico. A gente tem que ter muito essa conversa, tanto com o pessoal de projetos quanto de negociação, porque número de pessoas que vão participar do projeto influencia no valor, complexidade do projeto influencia. Então, tudo isso também vai mudar o nosso número de parcelas e a nossa quantidade de desconto. Então, realmente, a gente se integra muito em relação a isso antes de fazer as reuniões para tudo dar certinho. Completando isso e tocando no ponto dos condos, que a gente tem feito bastante nos últimos tempos, sempre que a gente para elaborar uma precificação, a gente já planeja todas as possibilidades de serviço que o cliente pode ter, que o lead pode ter interesse em fechar. Então, por exemplo, a gente já deixa ali estudo de mercado, pesquisa de comprador, análise comercial e tudo. E aí a gente já monta nesse mesmo documento que a gente manda para negociação, todas as possibilidades de como. Então, é realmente assim, um negócio meio que estatístico, junta aqui, ali, aqui, e aí a gente monta essas possibilidades. E falando assim, quando se trata de combo, justamente o valor, ele costuma ser acima, né? Porque é praticamente o valor de 2 serviços juntos. Então, a gente, às vezes, pode abrir margem para um desconto um pouco maior, caso seja necessário, mas a gente não oferece logo de cara. Então, é muito importante que a gente tenha isso alinhado com a negociação, quais são os valores e quais são os descontos aceitáveis, e que, em caso de realmente, a gente está precisando fechar, a gente abre margem para isso, mas é tudo muito conversado. Então, assim, precisa ter realmente essa integração, e é muito legal que a gente esteja fazendo essa reunião antes mesmo da gente se colocar à prova, porque a gente consegue alinhar todas as ideias e, enfim. Mas, com relação à DMFIN, eu acho que é isso. Isso, e a precificação a gente até pode mudar, mas as questões e as cláusulas contratuais realmente, assim, são bem negociáveis. Então, se o lead perguntar, tipo, será que a gente podia tirar essa cláusula, incluir essa cláusula? Tudo isso tem que ser muito conversado, porque realmente mudar questões no contrato pode dar muito errado. Então, assim, precificação tem uma margem assim, de mudança maior, mas as questões contratuais realmente são muito mais difíceis de a gente mudar. Mas eu acho que em relação à DMFI é isso mesmo. Eu só ia completar também
Lembrem de revisar os valores, porque às vezes a DMFIN erra. Eu, em particular, eu erro às vezes. Então, assim, é muito, muito legal que todo mundo olhe, que todo mundo confira os valores, porque é questão de matemática. Gente, Arthur falou 10%, eu confiei de muitos dados nele, confiei com olhos fechados, que 10% era 1.000 também. Então, assim, acontece a gente errar, então é legal mesmo que a gente tenha esse encontro antes da reunião, pra gente definir os preços, definir o que vai ser apresentado, para confirmar de que todas as informações estão alinhadas, que tá tudo certinho, porque pra não chegar lá e cometer gafe, né? Pronto, agora eu parei de verdade. Gente. Milena, pode falar. Não, eu só ia finalizar mesmo. Eu sei que pode ter parecido, sim, que são muitas informações. Provavelmente tem coisa que a gente deixou de falar, mas, tipo, essa questão dos combos, a gente leva vários combos, precificações diferentes, mas eu acho que conforme vocês forem participando das reuniões, vai ficando mais fácil. Não é esse bicho de 7 cabeças que parece ser, porque são muitas informações de muitos núcleos que a gente... por mais que eu não seja de ADM-FIM, eu sei o que a ADM-FIM faz. Porque é o que a Luísa falou, não faz sentido a gente estar dentro de uma empresa se a gente não sabe como que a empresa funciona. Então, são muitas informações, mas eu acho que conforme a gente for fazendo reunião, e vocês podem entrar no Drive para ver como são os slides também. São slides bem simples. E aí vai ficando bem fácil, porque eu acho que agora a gente só jogou muita informação. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, igual acho que Laura, Luísa falaram, podem mandar mensagem tanto no grupo quanto para mim, para Arthur, para as meninas. A gente responde qualquer coisa. Você falou do Drive, e vocês sabem que tem um Drive que tem literalmente tudo registrado de muito tempo de empresa. Então, assim, tem muita informação de reunião, de anotação, de pesquisa prévia, de resposta de reunião de viabilidade. Então, assim, se vocês tiverem interesse, tiverem tempo, cutuquem, gente, cutuquem o Drive, porque lá tem muita coisa. Tem informação de processo seletivo também. Eu lembro que eu me diverti vendo as anotações que meu gestor tinha feito sobre mim na minha reunião. Então, assim, podem cutucar bastante, porque vai ter muita informação bacana lá, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder também. E desculpa pelo horário. É porque, né, tá difícil, é palestra, é optativa, é reunião de núcleo, então foi difícil achar um horário que englobasse todo mundo, então a gente pede perdão, assim, mas é porque realmente era uma questão importante que a gente queria fazer o mais cedo possível. Mas é isso, posso encerrar? Por favor, quero dormir. Eu não comi. Eu cheguei da minha prova de francês, entrei na reunião e estou morrendo de fome. Gente, eu cheguei da optativa, só deu tempo de eu engolir a comida. Eu tô suja de rua ainda. Eu tô suja de rua e com fome. Nossa, E gente, molhada, porque eu peguei chuva. Eu também. eu cheguei correndo da aula de estatística de noite, eu passei vergonha, eu tava morrendo de fome, eu comi na reunião, pô. Então, Faz parte. eu ia falar, aí não dava. Mas normalmente eu como durante as Faz reuniões. parte, RG, eu também. DE, direto. Mas é isso, gente. Obrigada por vocês terem vindo e, novamente, estamos à disposição para dúvidas. Boa Obrigada, noite. gente. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.